Olá, bom dia, tudo bem? Que bom poder estar aqui hoje para falar de coisas boas. Essa semana eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a temática Reformados em Reforma. Hoje, dia 31 de outubro, comemora-se 505 anos da Reforma Protestante. Para quem não se lembra, para quem não sabe, a Reforma Protestante foi um movimento que aconteceu na Europa, onde um monge alemão chamado Martinho Lutero, ele se indignava com algumas práticas da igreja, então ele formula 95 teses e publica, e evidencia essas 95 teses para a igreja, questionando e confrontando algumas de suas práticas. Uma delas é a venda de indulgências, que é a venda de perdão. E esse movimento ele revolucionou o mundo cristão, tem ecos até hoje. Inclusive, se nós pudermos simplificar a Reforma Protestante em 5 bases, nós teremos 5 solas, que são sola fide, que é somente a fé, sola Scriptura, que é somente a palavra, somente a escritura, solus Christo, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, e soli Deo gloria, glória somente a Deus. E pensando nesses 5 solas, nesse movimento da Reforma Protestante, e olhando para a realidade da igreja nos dias atuais, eu fiquei pensando que há 505 anos aconteceu uma reforma, mas que é uma reforma que precisa ser constante. Isso porque nós, cristãos, precisamos estar em constante ajuste, precisamos aparar constantemente as arestas ou as características que nós colocamos ao evangelho ou ao cristianismo, mas que foge daquilo que ele realmente é, da sua essência. E eu pensei também que para que isso seja possível, para que sejamos cristãos reformados em reforma, nós precisamos nos lembrar constantemente de algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que é preciso lembrar que a justificação é pela fé. Quero ler com vocês Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. E agora Gálatas, capítulo 3, versículo 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Sabe, não há obras, não há cumprimentos de leis e regras que tragam justificação ao pecador. A Bíblia nos é clara, como eu disse aqui nessas 2 passagens de Gálatas, mas imagino que você deve ter pensado em outras também que falam que a justificação vem pela fé. Mas nós precisamos então nos lembrar dessa verdade para que nós não caiamos no erro de achar que as nossas boas obras nos trarão justificação. Se nós estamos seguindo regras, leis, dogmas e doutrinas unicamente com o motivo de sermos merecedores da justificação, estamos fazendo tudo isso em vão, porque apenas a fé em Cristo Jesus nos justifica. O justo viverá pela fé. Mas sabe, talvez quando a gente escuta isso, nós podemos ser tentados a cair num discurso de que então, tudo bem, eu viver do jeito que eu acho que tem que viver, as minhas obras não importam, desde que eu creia. Mas Tiago vai nos mostrar que também, junto à fé, existem as obras, porque a fé sem obras é morta. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 15, do 15 ao 22, diz assim: se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só é morta, se não for acompanhada de obras. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem a fé, eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado,
justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanta fé como as suas obras estavam atuando juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Tiago aqui está nos dizendo, olha, é preciso sim ter fé, porque a fé nos justifica, mas a fé sem obras, ela é morta, ela é inútil. E eu gosto muito do versículo 22, quando ele diz que a fé de Abraão foi aperfeiçoada por suas obras. Sabe, antes de Abraão subir aquele monte para sacrificar Isaque, ele creu que o Senhor estaria providenciando o cordeiro. Ele não tinha visto o cordeiro ainda, até então o cordeiro era Isaque. Mas em um ato de fé no Deus a quem ele servia, que lhe prometeu um filho, que lhe prometeu uma geração, ele sobe aquele monte, disposto de, por meio de suas obras, sacrificar o seu filho para mostrar a sua fé no seu Deus. A nossa fé, ela precisa falar. A nossa fé, ela precisa se comunicar com a sociedade, com as pessoas à nossa volta, por meio das nossas obras. As nossas atitudes, os nossos comportamentos precisam anunciar a nossa fé. De nada adianta dizer que crê em Deus se as nossas obras não reafirmam isso. Como aqui Tiago diz no capítulo 2, em que você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem. Os demônios também creem que Deus existe. Isso não nos difere deles. Por isso, as nossas obras precisam anunciar aquilo que a gente crê. As nossas obras precisam, então, atuar junto da nossa fé, para que as nossas obras, então, reflitam o nosso Deus e mais, para que nossa fé seja aperfeiçoada pelas nossas obras. Como foi dito ali em Tiago, a fé de Abraão foi aperfeiçoada por suas obras. As nossas obras precisam aperfeiçoar, afirmar e anunciar a nossa fé. Amém? Que saibamos então ser aqueles que se lembram constantemente que a nossa justificação não vem porque nós merecemos, mas vem por meio da nossa fé em Cristo, que será e deve ser manifesta e reforçada pelas nossas obras, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes. E que esse lembrar constante nos permita então ser cristãos reformados em reforma. Amém? Espero que essa palavra edifique seu coração. Tenha um ótimo dia. Deus abençoe você, a sua casa e até quarta-feira.